Olá, alunos e alunas, vamos falar um pouquinho de geografia, vamos falar de cidade, formas e funções aí, conteúdo do volume 2 do nosso livro didático. Bom, nós já vimos, principalmente em história, que os seres humanos no período paleolítico eram nômades, ou seja, eles não moravam em um local fixo, eles não tinham lugar fixo para sua morada. No entanto, nós vamos ver que por volta do ano de 10.000 a.C., surge a agricultura fixando o homem e mulheres à terra. Então, a partir daí, além de caçar, pescar e coletar, os seres humanos começam a plantar e a colher. Nesse sentido aí, surgem as pequenas comunidades e aldeias que vão se unindo para construir sistemas de irrigação para aproveitar melhor as margens férteis dos rios, formando então aí pequenas cidades. Essas primeiras cidades então surgiram nas proximidades de grandes rios, pois a água era essencial aí à prática da agricultura. O surgimento das cidades indicavam, o nascimento das primeiras civilizações, por se localizar às margens de rios, ficaram conhecidas aí como civilizações férteis, Então, como exemplo de rios, aí nós vamos ter o Rio Nilo, o Rio Tigre, o Rio Amarelo, o Rio Azul e o Rio Ganges. No Brasil, a maioria das nossas cidades, elas vão seguir um determinado estágio para a formação das cidades. Então, provavelmente, a maioria das cidades brasileiras passaram pelos seguintes períodos. Formou-se ali um pequeno povoado, construção de uma igreja, de pequenas casas em volta ali da igreja, uma pequena quantidade de casas, um pequeno comércio. Surgiu-se um povoado, foi se desenvolvendo, dando surgimento aí de vilas e, consequentemente, com o surgimento aí das vilas, com o desenvolvimento dessas vilas, surgiu aí uma cidade. Nós temos cidades planejadas e cidades espontâneas. Uma cidade planejada, o próprio nome diz, é qualquer comunidade que foi cuidadosamente planejada desde o seu início. E é normalmente construída em uma área que anteriormente não era subdesenvolvida, não era tão utilizada ou estava sem utilização pelo ser humano. No Brasil, a primeira cidade desenvolvida foi Salvador, em 1549, É considerada a primeira cidade planejada do país, tá? Logo depois vamos ter Teresina, Aracaju, Belo Horizonte, Goiânia, Boa Vista, Maringá e Brasília, que nós vamos tratar especificamente desse tópico mais adiante. E nós vamos ter cidades espontâneas, que vai ser o oposto de uma cidade planejada. Ou seja, são aquelas que surgiram e foram formando no decorrer do tempo sem planejamento de urbanização, sem nenhum preparo aí para atender a população e as suas necessidades. Bom, nesse contexto nós vamos ter aí a função da cidade. Dentre os vários aspectos referentes à urbanização, nós podemos destacar a forma com que algumas cidades tendem a se especializar aí economicamente. Essa especialização pode ocorrer no sentido de dinamizar uma economia local ou até mesmo uma economia regional, podendo transformar num espaço previamente existente ou conceder e planejar a criação de cidades ou espaços para atender funções aí específicas. Dentre essas atividades setoriais, especificamente realizadas por formações urbanas, podemos destacar alguns tipos aí de cidades. Então nós temos aí algum exemplo, Nós temos cidades turísticas, que são cidades que possuem algum significativo atrativo turista, e de lazer, seja eles pelos recursos naturais, ou seja pelas possibilidades oferecidas pelo seu espaço geográfico, tá?
Dentre esse tipo de cidade podemos citar Las Vegas, nos Estados Unidos, Porto Seguro, no Brasil, Cancún, no México e várias outras cidades aí. Temos cidades industriais, né? Apesar de a maioria das cidades se formar diretamente ou indiretamente na função do crescimento da produção industrial de uma dada região, somente algumas delas podem ser classificadas como cidades industriais. Essa característica, ela vai surgir por, naquela cidade, concentrar a maioria das suas atividades exclusivamente no setor industrial, apresentando dessa forma modernos parques aí empresariais, industriais, produtivos. Né? Como exemplo, nós vamos ter aí Camaçari, no Brasil, nós vamos ter Polo, da Zona Franca de Manaus, e vamos ter aí o grande ABCD paulista. Temos aí cidades portuárias, são cidades que exercem uma importante função na economia do país, ao qual pertence, pois são a partir delas, né, que a maior parte das exportações e importações acontece graças à estrutura de seus portos, utilizando carga e descarga de mercadorias. Tá? Então, como exemplo, nós podemos citar aí na imagem o Porto de Santos, no Brasil. Temos as cidades comerciais e prestadoras de serviços, né? São aqueles centros urbanos que possuem como principal fonte econômica a atividade do comércio e da prestação de serviços. Nessa categoria temos exemplos de Maringá, Ribeirão Preto, né? São Paulo e outras cidades aí. Temos cidades históricas, né? Que é toda aquela cidade que tem construção de valor histórico. Geralmente são casas, igrejas e outras edificações antigas. E essas cidades históricas são importantes porque guardam a memória do povo. Temos cidades políticas administrativas, né, que são cidades onde se localizam importantes sedes administrativas de governo e parlamentos. Costuma ter como característica a elevada oferta de emprego no setor público e estratégia, né, de função política. Geralmente são cidades especificamente planejadas e construídas para esse fim. Embora, em alguns casos, né, ela passa a acumular também outras funções. Então, podemos citar como exemplo cidade política administrativa Brasília, no Brasil, né? Washington, nos Estados Unidos, né? E outras cidades aí. Cidade religiosa, né? Que são aquelas que são suas formações urbanas, possuem dinâmica economicamente majoritariamente centradas em algum tipo de atividade religiosa, né? Que corre todo ano ou durante alguns períodos do ano, ou até mesmo em alguns dias do ano, mas que atraem um grande número de fiéis e movimentam um significativo orçamento financeiro ali. Então, exemplos desse tipo de cidades são Jerusalém, Israel, Meca, né, na Arábia Saudita, Aparecida do Norte, no Brasil, Santiago de Compostela, na Espanha, Trindade, no Brasil, entre outras cidades. As cidades, né, elas são diferentes, não somente pelo número de habitantes, mas também pela concentração de serviços que são contidos nela. Um aspecto aí que caracteriza a urbanização brasileira é referente a uma extrema concentração de uma vasta parcela da população em grandes cidades, que vão dar origem aí às metrópoles. Os grandes centros urbanos, né, eles vão abrigar empresas e serviços de alto padrão, sofisticação. Neles estão presentes universidades, centros de pesquisa, laboratórios, clínicas especializadas, além dos meios de comunicação de massa e revenda de produtos aí importados ou nacionais. As cidades médias, muitas das vezes, não dispõem de tanta variedade de serviços, né? Apesar desse processo estar mudando, uma vez que o processo de globalização tem diminuído as informações, né, e o acesso ao consumo. Nas cidades pequenas, é oferecido somente o necessário à sua população, que geralmente, né, o serviço aí de saúde não consegue cuidar
de casas mais complexos e não há uma variedade de serviços e acesso de consumo, sendo que essas populações, né, têm que ir aí em busca desses serviços de saúde ou outros serviços em municípios maiores, próximos aí da sua cidade ou do seu município. E nós temos aí metrópoles, né, que significam grandes aglomerações urbanas que concentram um enorme contingente populacional, além de abrigarem uma imensa variedade de indústrias, comércios de geral, universidades, centros de pesquisas, hospitais, né, bancos, instituições financeiras e outros tipos de repartições. Uma cidade, né, ela se destaca em diferentes níveis de acordo aí com a sua função e com o grau de importância que ela exerce na escala regional ou nacional. Em relação aos outros centros urbanos, independente aí do seu tamanho. Nesse sentido, então, nós vamos ter aí as malhas urbanas, né, que são áreas ocupadas por cidade, isto é, o perímetro urbano de um município. Quando ocorre a conurbação, né, a união entre várias cidades, surge um novo conceito, as regiões metropolitanas. Bom, nesse sentido, nós vamos ter aí os centros regionais, que são cidades de porte médio, que estão sob a influência de capitais regionais, mas exercem influência sobre várias cidades menores que estão ao seu redor e ao seu entorno. Temos aí também capital regional, que corresponde a cidades de grande e médio porte, que exerce influência sobre um vasto número de municípios à sua volta. Apesar do nome, né, pode não ser capital do estado, né, não são consideradas metrópoles, mas possui um número razoável de indústrias, de prestadores de serviços, né, médicos, hospitais, universidades, etc. Né? Temos como exemplo aí Campo Grande, Ribeirão Preto, né, Cuiabá e outras cidades. Nós temos aí metrópoles regionais, ou metrópole regional, que são cidades com mais de 1 milhão de habitantes que abrigam atividades econômicas diversificadas, mas possuem uma área de influência menor do que as metrópoles nacionais. Então, exemplo, Belém, Goiânia, né? Manaus e outras cidades. Temos aí também metrópole nacional, que são aquelas que exercem influência, né, sobre todo o território nacional, determinando importantes aspectos da vida cultural, científica, social e econômica do país. Temos aí metrópole mundial, né, que são aquelas que influenciam pessoas em todo o planeta, como as cidades de Paris, Nova York, Londres, São Paulo e Rio de Janeiro. Geralmente são grandes centros econômicos, né, ou grandes centros turísticos. E, né, nós vamos falar um pouco agora, né, sobre a cidade planejada aí de Brasília, tá? Brasília, né, que tem a forma aí vista de cima de uma aeronave, né, de um avião. Ela se deu, sua construção começou aí no início, né, no início aí do ano de 1956 e foi inaugurada em 21 de abril de 1960 pelo presidente Juscelino Kubitschek, sendo a terceira e até então última capital do país. A partir dessa data, ocorreu a transferência dos principais órgãos administrativos. Brasília foi construída com ideias modernistas, por esse motivo é considerado um marco mundial da arquitetura e urbanismo. Seu plano piloto foi desenhado por Lúcio Costa e os edifícios principais pelo renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Planejada para uma população de apenas 500 mil habitantes, ela acabou crescendo muito mais aí do que o esperado. Alguns pontos turísticos de Brasília, nós podemos citar aí o Congresso Nacional, a Praça aí dos Três Poderes, onde vai estar
presente os 3 poderes do Brasil, né? Poder executivo, legislativo e judiciário. A Catedral de Brasília. O Palácio do Planalto, né? Que é a sede do governo do Brasil. E também aí outros espaços turísticos, outros pontos turísticos, como Parque Nacional de Brasília, conhecido como Água Mineral, Jardim Botânico, né, o Panteão da Pátria, né, Memorial JK e outros espaços localizados em Brasília.